Olá, sou eu novamente. Eu espero que você esteja bem, né? Hoje a gente vai estudar sobre o nascimento de Jesus na visão de Lucas, né? Da forma que Lucas escreveu. A gente já viu aqui, a gente já estudou junto sobre o nascimento de Jesus na visão de Mateus, né? Se você não assistiu, volta aí no canal, tem o vídeo sobre o nascimento, né? De Jesus na visão de Mateus. E antes de iniciar o estudo, eu queria que a gente orasse. Fique à vontade, né? Se quiser orar junto comigo, maravilhoso Deus, eterno Pai. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade mais uma vez, Senhor, de estar estudando a tua palavra, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, por ainda termos a Tua palavra em nossas mãos, Senhor, e que o desejo do nosso coração de todos os dias, Senhor, seja conhecer, Deus, a Tua palavra. Obrigada por nos dar a oportunidade de conhecer sobre Jesus, né, sobre o nascimento do Teu Filho amado, né, que morreu por nós na cruz. Venha, Deus, nos dar o discernimento, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga entender, Deus, e aprender a tua palavra, Deus, que venhamos, Pai, priorizar, Senhor, o entendimento da tua palavra, Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Eu oro pela vida dessa pessoa também que está iniciando esse estudo junto comigo. Abre nossa mente, o nosso coração, abençoe as nossas vidas, a nossa família. É isso que te pedimos, Pai, por favor, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, vamos lá? Vamos iniciar sobre o nascimento de Jesus, né? Na visão de Lucas. Do capítulo 1, no versículo 26 ao 38, é Maria, né? Sendo avisada pelo anjo que ela iria, né, dar à luz um filho. E já no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, já fala lá sobre o ato do nascimento de Jesus, né? Vamos lá. No capítulo 1, versículo 26, fala assim: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aline, no sexto mês de quê? A gente também já viu, né? Eu já trouxe aqui, a gente já estudou junto sobre o nascimento de João Batista, né? A gente viu que a Elizabeth ela estava grávida e aqui fala que no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado. No sexto mês de quê? No sexto mês da gravidez da Elizabeth, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Lucas 1, minha Bíblia. Espero que você esteja com sua Bíblia aberta aí. Isso é muito importante para a gente conseguir acompanhar. Ó, vou ler dois versículos antes, né? Dois versículos antes para que a gente entenda. É, a gente já viu isso, tá? No estudo anterior. Então você também volta na aula lá para poder. Aula não, perdão, no estudo lá para a gente entender, né? No caso, eu já entendi, né? Você precisa voltar lá para entender. Versículo 24 fala assim: Depois daquele dia, sua esposa Elizabeth engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim diz o Senhor, fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar minha vergonha entre os homens. Isso aqui é o versículo 24 e 25 do capítulo 1, né? Que isso aqui a gente viu no estudo anterior sobre Elizabeth, que ela engravidou. Então aqui fala no sexto mês, ou seja, no sexto mês que Elizabeth estava grávida de João Batista. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo Gabriel, quem é o anjo Gabriel? O mesmo anjo que a gente também viu no estudo passado, que avisou a Zacarias sobre a vinda, né, sobre o nascimento de João Batista, né, que a esposa dele iria é, dar à luz um filho, mesmo ela sendo estéril. Isso a gente também já viu no estudo anterior. Se você ainda não estudou junto comigo, volta lá para estudar, porque tudo se complementa, gente. Eu tô pegando aqui realmente para a gente entender e tudo se complementar. Então, se você assistir pela metade, provavelmente vai ficar confuso. E o ideal aqui é que a gente realmente entenda junto, né? A gente entenda por completo. Não adianta entender pela metade, ou só entender um pouco. É bom entender por completo, mas vamos lá, né? Então, o anjo, né, Gabriel, né, que foi o mesmo anjo que falou com Zacarias, ele foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, né, que a gente viu também no estudo do nascimento de Jesus, lá, que Mateus escreveu, que foi para onde José e Maria foram morar com Jesus, né? Então, aqui mostra, né, que Maria, ela já estava na Galiléia, né? A gente viu que ela estava na Galiléia quando o anjo foi avisar ela antes dela engravidar, né, no caso aqui.
No versículo 27 fala assim, ó, por Deus, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava, acabou de dar um pico de luz aqui, gente, mas vamos focar aqui. Ó, falou que o anjo Gabriel, ele foi, né, foi visitar, né, uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, da geração de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria, né? Então, o anjo, no sexto mês da gravidez de Elizabeth, veio, né, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a Maria, né, que estava prometida a casar com José, certo? No versículo 28 fala assim: E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Então, né, o anjo se aproximou dela. Pelo que a gente está vendo aqui, esse aviso aqui, né, que o anjo veio dar, não foi em sonho, né? Esse aviso aqui não foi em sonho, porque a gente está conseguindo ver aqui, ó, que o anjo se aproximou dela. A gente viu em Mateus, né, que o anjo ele chegou a José em sonho, mas aqui em Lucas, o anjo ele chegou a Zacarias e a Maria, né? Pelo que a gente consegue entender aqui pessoalmente. Aline, é o mesmo anjo? A gente não sabe. Mateus ele não citou, né, que o anjo se apresentou para José. Ele só falou que era um anjo. Mas já que em Lucas, para Zacarias e para Maria, deixa claro que foi o anjo Gabriel, tá? Então o anjo se aproximando dela, né, disse: Agraciado, o Senhor está com você, né? E no versículo 29 fala: Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Então, depois que Maria ouviu que o anjo saudou ela daquela forma, né, graciada, né, Deus está com você, ela ficou pensando, né, o que deveria significar agraciada, né? Então, o que fala é que ela ficou pensando o que poderia significar, porque ela ficou perturbada. No versículo 30 fala assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, né? O anjo viu, né, que ela ficou perturbada, né, pensativa, né, sobre o que significaria, né, aquela saudação. E ele falou: Não tenha medo, né, porque você foi abençoada por Deus. No versículo 31 fala assim: Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então o anjo falou para ela, ó, você vai ficar grávida, você vai dar à luz um filho e você vai chamar ele de Jesus. E no versículo 32 fala assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Né? Então, o anjo falou aqui a Maria, né, que Jesus seria grande, né, e que ele seria chamado Filho do Altíssimo, e que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. Provavelmente isso aqui é o cumprimento de uma profecia, mas eu não peguei isso aqui para estudar a fundo, mas quem sabe um dia eu traga, né, o porquê que está escrito assim, né, dessa forma, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mas aqui a gente conseguiu entender que o anjo falou para ele que Jesus seria grande, né, que daria o trono de Davi, chamando Davi de pai de Deus, né? Então, isso aqui a gente vai estudar mais na frente. Davi, o pai de Deus, não, gente, perdão. Davi, o pai de Jesus, né? Porque aqui tá falando, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o trono de Jesus, como se Davi fosse o pai de Jesus, não o pai de Deus. Se a gente falei errado aqui, misericórdia. Mas vamos lá. Versículo 33 fala assim: O anjo ainda falando para Maria, né? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E o anjo continua falando, né? Ó, ele será grande, né? Deus dará, né? é, o trono de Davi, né? A ele. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E ele falando, né, que o reinado de Jesus não teria fim para Maria. Então Maria disse ao anjo: Como será isto? Né? Como será isto o quê? Como é que eu vou engravidar
Aí ela fala, se eu nunca tive relações com homem algum, ou seja, ela era virgem, ela nunca tinha se relacionado sexualmente com ninguém, né? Sendo que, né, a gente também viu isso, né, lá em Mateus, no nascimento de Jesus, que Jesus nascer de uma virgem é o cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías 7,14, né, que fala assim, ó, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho e lhe chamará Emanuel, né, que é Deus conosco, Jesus no caso, né. E é o cumprimento dessa profecia, né? Mas aí ela pergunta, né? Não ela duvidando, né? Que não é uma questão de duvidar, igual aconteceu com Zacarias lá. Como é que eu posso ter certeza disso? Aqui já ela realmente perguntando, como é que, né? Como é que será isto, né? Se eu nunca tive relações com homem algum. Então o anjo respondeu, né? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o en... Por isso também que este santo, né, o ente santo, né, não sei por que está ente santo, que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deixa eu ler aqui na minha versão, Lucas 1:35. Lucas 1:35 fala assim, ó, e respondendo o anjo disse-lhe, o anjo, respondendo o anjo disse-lhe, né, o Espírito Santo virá sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus, né? Então ele falou, né? Ela perguntou como é que isso ia acontecer, né? Já que ela não tinha se relacionado com homem algum. E ele falou, né, que o Espírito Santo viria sobre ela, que o poder do Altíssimo, que o poder de Deus, né, envolveria ela como a sombra, né, com a sombra de Deus, né? Que Deus com sua sombra a envolveria. E por isso que o santo que viria nascer dela, Jesus, né, santo, né, vamos falar que Jesus é santo aqui, que há de nascer dela será chamado de Filho de Deus, né? É, Aline, o que significa esse o Espírito Santo virá sobre você? O poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Gente, pra ser sincera com vocês, eu não faço a menor ideia, né? Mas um dia, né, eu tenho muita curiosidade sobre, né, o que significa isso, né? Porque ela engravidou, né? A gente sabe que isso é, tipo, surreal. Ela engravidou virgem, né? Então, o que significaria isso, né? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra e ela ficou grávida. Eu também não sei. Mas se essa resposta estiver na Bíblia, eu creio que um dia a gente vai vir aqui, a gente vai estudar para a gente conseguir entender isso. Tem gente que fala, pela misericórdia de Cristo, que Maria, ela se relacionou com. Gente, pelo amor de Deus, tá repetindo isso. Isso aqui não tá na Bíblia, nem nenhuma Bíblia, em nenhuma versão da Bíblia, tá? Provavelmente isso aí é coisa que o pessoal inventa, que o pessoal acha que aconteceu. Por isso que eu falo que o que é confirmado aqui, o que eu confirmo aqui é o que está na Bíblia, gente. A gente tem que seguir o que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, se alguém falou, porque infelizmente, né, tem gente que escuta qualquer coisa, né, de qualquer pessoa que se diz cristã e acredita. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, gente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que ilumina a gente. Então, se a gente tem uma palavra errada, a gente não está iluminado, não, viu? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas aqui o anjo falou com ela, né? O Espírito Santo virá sobre você. Então, beleza. O anjo falou com ela. No versículo 36, né? E o anjo falou assim ainda ela, né? Isabel, né? Que nessa versão aqui está Isabel, mas em outras versões está Elizabeth. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Vocês lembram que eu falei a vocês no início do estudo? Que fala que no sexto mês o anjo Gabriel, né, foi a Galileia, a uma cidade chamada Nazaré. Sexto mês, por quê? Porque era sexto mês da gestação da Isabel, né, da mãe de João Batista, né, igual a gente acabou de ver aqui. O anjo fala para Maria, né, que Isabel, apesar de estar com idade avançada, né, apesar de que era chamada estéril, ela estava grávida do sexto mês, né, no sexto mês de gestação dela.
E esse é o versículo que a gente conhece por demais, que a gente usa por demais quando a gente está duvidando, a gente tá incrédulo de alguma coisa, que é Lucas 1,37, né? Eu acho que todo mundo conhece esse versículo, que fala porque para Deus não há nada impossível, né? O contexto desse versículo é o anjo falando para Maria. Ele acabou de falar que ela geraria, né, um filho, mesmo sendo virgem, né? Que seria gerado pelo Espírito Santo, que o próprio Deus faria, rodearia, né, com a sombra dele. E ele ainda fala que a Isabel, ela estava grávida no sexto mês de gestação e ela era estéril, né? Aí ele falou aqui, né? Porque para Deus não há nada impossível, né? E realmente, né? A gente sabe que para Deus não há nada impossível e o anjo que ele só confirma. No versículo 38, fala assim: Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Na minha versão, no versículo 38, fala assim: E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Gente, quando eu li isso aqui, gente, fiquei. Nossa, eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito feliz. Eu senti uma emoção, sabe? Senti uma emoção porque ela se dispôs, sabe? Ela se encontrou à disposição. O anjo chegou para ela falando que ela engravidaria, ela nem se relacionar com ninguém, ela estava prestes a casar. E a única coisa que ela falou foi: Eis aqui tua serva. Me arrepio todinho quando eu leio isso, sabe? Eis aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. E que aconteça comigo o que você falou. Então hoje foi embora. Ou seja, ela totalmente se disponibilizou, sabe? A fé dela, sabe, me impactou, né? Esse versículo aqui, ele me impactou, porque ela se dispôs, sabe? E, não é querendo trazer uma pregação aqui, porque isso aqui é um estudo, né? A gente tá estudando junto, isso aqui também é uma conversa, né? Para quem tá me assistindo, a gente tá conversando aqui, né? Se você quiser colocar no comentário aí, coloca, eu tô totalmente à disposição. Mas o que eu achei incrível, sabe, dessa parte aqui, né? E o que eu levei como reflexão, né, para mim em relação a esse versículo, foi que ela estava à disposição, né, de Deus, né? Ela simplesmente falou que aconteça comigo, né, o que você falou, ou segundo o que está escrito, sabe? E que a gente possa, né, ser assim, que a gente possa se disponibilizar para Deus, sabe? Fazer a vontade, cumprir a vontade dele, não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. Porque tem muita gente que fala, né, que são muitos chamados, mas poucos são escolhidos, né? Na Bíblia tá assim também, né? Na Bíblia tá assim. Só não sei em qual versículo é porque eu não lembro agora. Mas, gente, Deus, ele tá à procura de disposição, né? Eu acredito que, que nós nos tornamos escolhidos, né, por nossa vontade, porque é a gente que escolhe estar à disposição de Deus. A partir do momento que a gente está à disposição de Deus, a gente se torna um escolhido de Deus, porque a gente está, ó, Senhor, olha, faça de mim conforme a tua vontade, conforme o Senhor quer que aconteça, sabe? E eu achei isso aqui muito impactante mesmo. Mas vamos lá. Aqui agora, né? Isso daqui, né, foi o anjo falando, né, com Maria que a gente viu. E aqui fala que o anjo foi embora, né? O anjo foi embora. E agora no capítulo 2, né, nesse período aqui, né, do versículo 38, né, até o último versículo do capítulo 1, que o capítulo 1 ele vai até o versículo 80 na Bíblia, fala sobre bastante coisa, né? Fala sobre Maria visitar Elizabeth, depois que o anjo falou que a Elizabeth estava grávida. Tem a canção de Maria, tem o nascimento de João Batista, a gente já viu. Tem a profecia de Zacarias. Então, esses tópicos assim, sobre Maria visitar Elizabeth, a canção de Maria, a profecia de Zacarias, eu vou trazer tudo por título, né? Maria visita Elizabeth, eu vou fazer, né, outros vídeos assim pra gente acabar que a gente lê todo o livro em si, não deixar nada pra fora. Tá, o que for faltando aqui, vou colocar, mas eu quero focar no nascimento de Jesus. Vamos focar no nascimento de Jesus, na vida de Jesus.
e a gente volta assim a entender e estudar as outras coisas, tá? E agora a gente vai ver, né, sobre o nascimento de Jesus em si, né? Aqui, né, no capítulo 2, versículo 1, fala aqui: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Eu achei essa versão difícil de entender porque eu não sei o que é recensear-se, né? Mas, mas a gente vai procurar junto agora o que significa esse recensear-se, tá? Recensear-se. Recen... Como que escreve? Recensear-se. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Significado. Ó, arrolar, fazer o recenseamento, incluir no recenseamento, rever, examinar e enumerar. O que é recensear na Bíblia? O recenseamento, quando Quirino era governador da Síria, era simplesmente um censo do povo, ou um cadastramento dele, com o objetivo de tributá-lo, ou seja, isso daqui, esse decreto, né, era para convocar toda a população do Império, né, lá de Roma, para poder fazer um cadastro, né, a fim, né, com o objetivo de tributar o pessoal pagar os impostos, acredito eu, tá? E no versículo 2 fala assim: este primeiro recenseamento, né, esse primeiro cadastro, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, você falou aqui que quando esse Quirino era governador da Síria, foi feito esse primeiro recenseamento e agora esse decreto, né, de César Augusto. Sim, César Augusto, minha gente, César Augusto, ele foi o primeiro imperador de Roma, né, diz a história. E no versículo 3 fala assim: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, cada um ia à sua própria cidade, né, de origem, e ia se alistar, ia se cadastrar. E no versículo 4 fala que José também saiu da Galileia, né, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Vamos lá, vamos lá. No nascimento de Jesus, né? No nascimento de Jesus, a gente viu que teve a fuga, né, para o Egito, e da fuga para o Egito, porque Herodes estava querendo matar Jesus, eles, quando Herodes morreu, eles foram para Belém, né? E aqui fala, né, mais explicado, né? Aqui fala que José ele saiu da Galileia, né, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi. Então ele precisava se cadastrar em Belém porque ele era da geração da família de Davi, né? E Davi era original de Belém, por isso que ele teve que ir lá e fazer o cadastro em Belém. E no versículo 5 fala, né, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E que fala, né, a fim de se cadastrar com Maria, que era a esposa dele, que estava grávida de Jesus. E no versículo 6 fala, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança, né? Então que falou que quando eles estavam aqui, ó, quando eles vieram para Belém, aconteceu que chegou o tempo de Jesus nascer. E no versículo 7 fala: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, Jesus. Então provavelmente ela teve outros filhos que a gente vai estudar aqui, talvez mais na frente, talvez não, a gente vai estudar aqui, só que mais na frente. Aqui fala: enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui fala, né, que ela deu à luz a Jesus, que foi o seu primeiro filho. Ela enfaixou, né, Jesus e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, né? Então, deixa eu voltar lá em Mateus, só para a gente finalizar esse entendimento. Vamos voltar em Mateus lá, no nascimento de Jesus, né, que Mateus falou. E é o seguinte.
o nascimento de Jesus, lá como está em Mateus, né? Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Lá em Mateus, capítulo 2, fala aqui: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Aqui Mateus fala que Jesus nasceu aonde? Em Belém da Judéia, que é onde a gente está vendo aqui em Lucas, né? Que o José ele foi se cadastrar, né, nesse decreto, né, que o imperador de Roma ele fez, né, para cadastro, para tributar o povo. E aconteceu que quando eles estavam lá, chegou o tempo de Jesus nascer e Jesus nasceu. Então Jesus nasceu em Belém, assim como a gente também já viu lá em Mateus, sendo que aqui a gente vê com mais detalhes, né, que